Boa noite a todos e a todas. Sempre bom essa noite de segunda-feira, onde a gente para um pouquinho para reflexionar sobre as contribuições da veneranda, que nos traz a psicologia humanizada através do Jesus homem, como ela diz, e nos mostra no seu propósito que tudo é possível, que a transformação é da natureza humana e que todo o nosso construto contribui para que nos atualizemos através das experiências, através da convivência, através das situações e também através do que aprendemos com as leituras, com aquilo que compreendemos, que validamos e muito mais, através da mensagem do Divino Mestre, do seu comportamento, do seu silêncio, das suas lágrimas, da sua postura, da sua amorosidade, e tudo isso é possível. E rendemos as graças por mais uma oportunidade reencarnatória, porquanto é muito bom aprender a nos tornar gradativamente, lentamente, serenamente, suavemente, pessoas um pouquinho melhores. E esse é o maior presente que a gente pode dar para a humanidade. Pelo menos por enquanto é o que nos cabe. Nos oferecermos melhores para essa humanidade a partir daqueles que nos são mais próximos, né? Nós estamos no estudo do volume 11 da obra da série psicológica de Joana de Ângeles. Hoje, no capítulo 27, últimos e primeiros. Mas antes, eu sou Robson Cunha, pele clara, cabelos curtos grisalhos, um bigode, um calvanhaque igualmente grisalhos, uso um óculos semi-arredondado de armação escura e hoje visto uma blusa salmão. Estou com Regina Beatriz, que traduz as palavras para Libras. Ela traz já uma blusa preta, de manga curta, tem a pele morena clara, cabelos grisalhos, usa óculos de formato retangular, tem um sorriso muito bonito que nos sereniza, nos tranquiliza e acalma nossa alma. É assim que me sinto na convivência com a Regina. E isso para aqueles que têm deficiência visual, visão parcial ou deficiência cognitiva. Sintam-se todos abraçados, acolhidos, irmanados no mesmo cosmos. Joana de Ângeles traz de uma forma muito interessante, e as particularidades, as sutilezas também devem nos servir de mensagens, porque tem um significado. Ela traz últimos e primeiros. Né? Essa proposta de últimos e primeiros continua na reflexão de Joana, nessa obra, sobre as questões materiais e espirituais, sobre as nossas escolhas. Não é muito sobre a temporalidade, sobre o nosso momento, o tempo em que fazemos as nossas escolhas, mas prevalentemente
as nossas escolhas, as nossas ligações. A que estamos ligados? Quais são os nossos valores mais primários, mais imediatos, mais próximos? Quais são esses valores que estão diante de mim, listados em primeiro lugar na hierarquia dos meus propósitos? É essa reflexão que Joana nos proporciona e ao mesmo tempo nos convida a fazer, né? Olhar para as coisas que eu me relaciono, como eu me relaciono com as coisas da vida e como aquilo que é de fora, o externo, o social, o padrão, um modelo que nos é muitas vezes imposto, como é que eu me relaciono com tudo isso? Quem são os últimos e os primeiros na mitologia cristã? Quem são os últimos? Quem são os primeiros na vida, no viver, no processo reencarnatório? É essa a proposta que Joana traz e, como sempre, ela frisa, né, a ambição desmedida, desse momento, momento que eu digo numa perspectiva ampliada da vida, né? Nós somos sugestionados e muitas vezes convocados a essa ambição desmedida, em que me leva a acreditar que só com ela eu posso significar alguma coisa. Quem são os últimos, quem são os primeiros? Aqueles que buscam significar alguma coisa para alguém e aqueles que buscam significar, antes de tudo, alguma coisa para si mesmo. Há uma diferença, um contraste nessas duas escolhas, nesses dois caminhos. Um requer uma resistência muito grande, porque é muito sedutor atender aos apelos da sociedade, dessa sociedade do espetáculo, e muitas vezes, a depender do lugar social do indivíduo, além de sedutor, é muito fácil, né? Apetitoso, produz um prazer imediato, mas nem todos têm acesso, e a depender do lugar social em que se encontra o sujeito, ele sofre, não acessa, sofre pelo desejo não atendido, não satisfeito, de seguir essa convocação e ao mesmo tempo sofre, né? Pelo lugar aonde vive, pelo lugar de onde fala, pelo lugar das suas experiências, né? Então, muitos vivem uma saga de realizações sucessivas, e quando a gente analisa, muitas vezes, não só a linguagem não verbalizada, mas passada de alguma forma, ou pelas mídias sociais, ou pelo gesto, ou pelo brilho no olhar, quando alguma coisa é comentada, mas a gente percebe uma saga para as coisas de fora, uma saga para o externo, né? Uma saga para o social, uma saga para as coisas da vida, nos distanciando de nós mesmos. Essa saga pelas coisas de fora, pelo externo, ela inquieta, tira a paz, atende a um chamado egóico, produz uma falsa sensação de prazer, nos leva a uma luta incessante e incansável, alimenta e nutre a ansiedade, porquanto buscamos sempre os primeiros lugares, né? Nós temos que estar à frente, nós temos que estar acima,
Eu preciso ter o poder e exercer o meu poder. Mas para que eu exerça o meu poder, esqueço que preciso de um subalterno, de alguém que se submeta, alguém que me sirva de objeto desse poder que me encanta, que me alimenta. Eu adoeço, eu corro numa velocidade astronômica em busca de ter. E me surpreendo muitas vezes quando eu digo, nossa, já é o São João? Isso é próprio do ansioso, né? Nossa, Natal, Dia das Mães, meu Deus, parece que foi ontem. Porque nessa saga que vivo, em busca do externo, das minhas realizações, daquelas que me levam a ser aceito e valorizado, e me nutrem do sentimento de pertencimento a um grupo social, de alguma forma, me cega. Eu não vejo o tempo passar, eu não vejo as minúcias, as sutilezas, os detalhes. Eu não vejo o outro diante de mim. E se vejo o outro, eu vejo o corpo. Eu não vejo o conteúdo, não me permito isso. Né? Quantos de nós não precisa nem esperar uma efeméride marcante, ainda que com propósitos comerciais. Basta perguntar à noite o que almocei no meio-dia. Né? Ah, não lembro, mas o que você fez? Ah, eu mandei alguns e-mails, postei alguma coisa no Instagram, eu respondi uma mensagem, eu visitei o Facebook e tá. E sente um problema de memória. Mas, na verdade, até na hora do almoço, está olhando para fora, está olhando para o mundo. E hoje, com a tecnologia, com o avanço tecnológico, né? E é bom frisar aqui que a tecnologia é mais um dos culpados para aqueles que fogem da responsabilidade sobre si mesmo. Muitas vezes nós usamos, e é frequente isso, usamos a tecnologia como bode expiatório, como a causa, como a culpa da nossa pressa, da nossa roupagem adaptativa a um joinha, é assim? E fazemos isso a todo instante. E vem a insônia, a dificuldade de dormir. Nós estamos olhando para fora, literalmente para fora. E as nossas mágoas vêm até pelas vias tecnológicas hoje em dia. Nós nos sentimos nos direitos de nos angustiarmos quando alguém não curte aquilo que eu expus, que eu levei, que eu postei. Olha só, né? Joana, ela nos alerta para isso. Essa dificuldade que nós temos de nos bastarmos eu trago aqui relativamente, não anula e nem é um contrassenso, não conflita com a realidade de sermos incompletos, né, imperfeitos, mas nos bastarmos na medida em que me conheço, me compreendo, me aceito, portanto, me estruturo para transgredir, para negar, para escolher e para construir as minhas próprias regras. E tudo isso se traduz em saúde psicológica, saúde psíquica. Né? Isso se traduz em evolução, em transformação. Mas nós somos tentados a dizer sim para tudo e para todos. E precisamos realmente participar de tudo isso. É lógico que não podemos negar a realidade tecnológica dos dias atuais. É lógico
que precisamos aqui afirmar que se trata realmente de espaços sociais, de espaços de relacionamento. Agora, não pode invalidar a necessidade da solitude, de um encontro comigo mesmo. Eu não posso me virtualizar. Eu não posso me ver através da mídia. Eu não posso projetar-me aquele que querem que eu seja e receber esse eu do outro de volta, como se esse fosse realmente eu. Tudo isso provoca um vazio existencial, um vazio interior, que alimenta a dor de angústia. Não tem jeito. Chega um momento no próprio processo do desenvolvimento humano, frisamos sempre isso, enquanto humanos, nós obedecemos a um processo de desenvolvimento, de estruturação das dimensões, né, dentro de um outro processo, que é o processo de individuação, o processo de evolução espiritual e moral. Né? Mas na medida em que buscamos e vamos nos fixando ao externo, nós perdemos a liberdade, pensamos tê-la, e acontece a partir daí graves e frequentes transtornos psicológicos e muitos danos espirituais, cuja libertação é dolorosa, penosa, sacrificante. Esse é um alerta que a veneranda nos faz nesse capítulo 27, últimos e primeiros. Ela traz a passagem bíblica de Mateus 20:16, e ela pega somente o último trechinho. Assim os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Esses muitos chamados são aqueles que muitas vezes o próprio self-estruturante nos puxa para algo sublime. Sublime é um termo que o senso comum às vezes deturpa ou romantiza, mas sublime é o propósito da nossa caminhada. Nós estamos, os nossos valores no processo de desenvolvimento, eles vão se atualizando, e aquilo que me servia e que me causava uma sensação de prazer já não produz o mesmo prazer. Então, o que seria sublime? É algo de um prazer mais espiritual. Né? Quando a gente diz sublimando, muitas vezes eu estou em contato comigo mesmo. Muitas vezes eu estou buscando o prazer da minha alma. Eu quero entrar em contato com a minha vocação. Né? Então, os últimos serão os primeiros, é exatamente esse o processo de simplesmente valorizarmos muito de situações, de contextos efímeros, passageiros, de prazeres curtos, em detrimento dos prazeres da verdadeira liberdade resultante do processo de transformação, do processo de individuação, do processo evolutivo. É preciso entender que quando Jesus nos mostra, né, que os últimos serão primeiros, e quando ele traz uma outra metáfora, falando dos trabalhadores de última hora, ele estabelece a remuneração na sua metáfora de um senhor que resolve pagar um dinheiro para cada trabalhador e sai de casa de madrugada para buscar esses trabalhadores para sua vinha e vai contratando e lhe darei um dinheiro pelo seu trabalho. Mas ele vai e regimenta esses com quem ele encontra desde os primeiros momentos, mas ele também
encontra com aqueles que não trabalharam durante o dia e pergunta: mas por que não vieste à vinha? Porque ninguém me chamou. Eu não fui chamado. Não foi chamado, mas estava à disposição para o trabalho. E ele remunera com o mesmo dinheiro, a mesma unidade. Isso inquieta aquele que trabalhou por todo o dia. E Jesus pergunta: o que lhe incomoda, se posso fazer com o que é meu aquilo que eu quiser? Né? E explica: este último não trabalhou porque não teve espaço, mas estava à disposição. Né? Então, o tempo é remunerado. Mas observe, o que Jesus remunera? Jesus remunera o propósito, a determinação, a disponibilidade e o objetivo. Jesus remunera a intencionalidade. E muitas vezes nós temos a falsa ideia, explica-se, né? E somos induzidos também a isso, algumas religiões que adotam a salvação e a punição, né? Eles nos induzem a isso, a idealizar que para que eu acenda a minha luz, eu precise me santificar. Olha só, o nosso propósito de seguir o bem já acende a luz. O nosso propósito, o fato de estarmos aqui renunciando a alguma coisa, já acende a luz. Até mesmo o fato de nos afirmarmos dificultados em nos transformar, isso já vindo consciência, mas que não sirva como desestímulo para que eu persiga no homem velho, como traz o Evangelho, isso já acende a nossa luz. Os últimos e os primeiros, Joana de Ângeles, não traz uma conjunção alternativa, senão uma aditiva. Últimos e primeiros, todos filhos de Deus. Todos criatura do mesmo Criador. E nós mesmos, nós somos por vezes últimos e somos por vezes primeiros. Porque cedemos às tentações sociais, mas nos recolhemos aos momentos espirituais. Assim somos nós. Assim caminhamos no processo evolutivo. Porque se tudo é polar, se tudo é dual, eu, em mim, reúno o último e reúno o primeiro. Isso precisa ficar bem claro para não provocar mais dor e mais sofrimento. Porque posso exigir de mim que seja sempre aquele que será convidado às bodas e que preciso me comportar de uma certa forma, esquecendo que o meu espírito traz uma história e se encontra no momento evolutivo que não me remete à ideia, não me permite sair santo dessa encarnação. Mas, pelo menos com muitas questões elaboradas e resolvidas. A própria veneranda Joana de Ângeles, ela disse: eu preciso reencarnar. E foi um choque para mim, né? Foi um choque muito grande. Porque se a veneranda, com tanta obra, com tantas encarnações sublimes, um espírito de uma ordem superior, elevadíssimo, precisaria reencarnar, quando eu me vi diante do espelho, eu perguntei: o que é que eu espero, que posso esperar de mim, né?
Então é essa afirmação de imperfeitos, de estarmos num processo, que nós precisamos ter a todo instante, porque isso facilita muito a nossa transformação e a nossa evolução. A própria Veneranda diz, deixe de ser hipócrita e afirme-se no ponto em que você se encontra. Porque a evolução requer uma fotografia estanque do meu momento. Porque a cada fotografia eu tenho a consciência de como estou e de quem sou e me trabalho. Até uma próxima fotografia. E aí eu analiso novamente. E atualizo a minha consciência de quem sou, de como estou, e já trabalho as outras esferas, as outras cotas. Joana diz que o quanto que temos que trabalhar para sairmos dos primeiros para os últimos, né? Está no construto da nossa personalidade. Então, é um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Mas eu tenho que me fotografar de vez em quando. Sabe aquela transformação que a gente percebe quando, diante de uma situação, a gente se flagra, meu Deus, em outro momento eu teria agido de uma forma irracional, impetuosa. Nossa, quanta diferença! Eu teria agido de uma forma totalmente estúpida, incompreensiva. Olha como estou reagindo agora. Percebe que evoluímos? Evoluímos. E eu não gosto nem muito de trazer esse termo evolução, eu prefiro atualização. Nós nos atualizamos em direção à evolução, percebe? Porque nós estamos nos atualizando até mesmo agora, porque até mesmo aquilo que nós falamos aqui e que alguém porventura não concorde e deve até criticar mesmo, não deleguem e peçam nem a mim os seus destinos, né? Critiquem tudo que estão ouvindo aqui, mas nos atualiza de alguma forma. Ou nos atualiza agregando, ou nos atualiza desconstruindo aquele conceito que tínhamos, que é igual a esse que estão recebendo das nossas falas. De alguma forma, nós nos atualizamos até nesse mesmo momento, né? A evolução passa por essa atualização, não só teórica, mas também a tácita, aquela que já está no espírito, e as resultantes das experiências. Quando Joana pontua o que Mateus traz das palavras de Jesus com relação aos últimos e primeiros, Joana se refere ali àqueles fixados no materialismo, nas coisas da matéria. Precisamos dos bens materiais, dos recursos materiais, para fins evolutivos. Sem eles, nesse grau em que estamos, nesse segundo mundo, sem a matéria, nós não evoluímos espiritualmente, e é por isso que encarnamos. Mas aqueles fixados, única e exclusivamente, de uma forma simplista, nós temos aqui 4 dimensões humanas básicas, né? Dessas derivam outras tantas dimensões. Mas nós temos a dimensão espiritual, nós temos a dimensão psicológica, emocional, nós temos a dimensão intelectual e nós temos a dimensão física e biológica. Eu preciso cuidar do corpo, preciso cuidar da mente, preciso cuidar do intelecto, preciso cuidar do espírito. O trabalho, ele está associado a 2 dimensões, basicamente, né? A intelectual e a psicológica, emocional. Então, outras tantas dimensões derivam, mas vamos pegar essas 4 básicas. Nós precisamos trabalhar nessas 4 dimensões básicas. Física, biológica, cuidar do corpo, cuidar da saúde, uma reeducação alimentar muito necessária, a prática de exercícios físicos, né? A visita aos médicos numa frequência própria da fase de desenvolvimento cronológico, vamos dizer assim, em que nos encontramos, né? Nós precisamos cuidar da mente,
né? A própria Joana diz, entra em contato com si mesmo, né? Percebe-se, desenvolve o autoconhecimento, trabalha a autorresponsabilidade, o autocuidado, né? A autoconsciência. Mas se não conseguir por si mesmo palavras da veneranda, procura ajuda, mas ajuda qualificada. Palavras literais da veneranda Joana de Anjos. Dimensão psicológica e emocional. A dimensão intelectual, boas leituras, novos conhecimentos, novos lugares, novas práticas, né? Sair um pouco da literatura única. Muitas vezes nos atemos somente às literaturas técnicas pertinentes à nossa atividade ou à nossa profissão. Muitas vezes nos atemos tão somente às obras da codificação, às literaturas espirituais. Nós precisamos visitar os romances, o lúdico, né? Os poemas, a poesia, a arte, para esse desenvolvimento intelectual. Mas nós precisamos também trabalhar essa dimensão espiritual, que não tem nada, absolutamente nada a ver com religiosidade. Agora, estamos somente na dimensão física, na dimensão material, e deixamos, né, a dimensão espiritual esquecida no tempo e no espaço, e atribuímos isso às coisas dos religiosos, né? Mas não é nada disso. Porque, assim, se vamos à despensa para buscar alguns ingredientes e fazermos alguma coisa para alimentar o corpo, nós não podemos esquecer do alimento da alma. A alma precisa ser alimentada. Ela precisa ser nutrida. Então, quem são os primeiros? Aqueles que abandonam as coisas da alma e que se atêm, que investem toda a energia psíquica nas coisas físicas, nas coisas do corpo. Esses são os primeiros. Os primeiros, aqueles mais próximos de uma realidade e que se embebedam dela. E que ela basta. E nós ficamos presos e fixados nessa materialidade sob diversas explicações e justificativas. O mundo é competitivo, eu preciso chegar lá, os meus pais esperam muito de mim, eu não posso decepcioná-los. Investiram muito em mim e pasme, alguns pais dizem isso, né? Dizem isso para os seus filhos. Meu Deus, nós investimos muito em você. Esse investimento não é o amor. Esse investimento cobrado é o material. Percebe? Então, nasce aí uma questão do ter que competir, de entrar nessa competitividade descabida, monstruosa, injusta, né? E fragilizados emocionalmente, a gente sofre duas vezes. Porque somos compelidos a competir e competindo nós vemos as nossas fraquezas, vulnerabilidades e fragilidades. E nesse campo de competição, o que é que a gente faz? Olha para o outro e usa o outro como referência. O outro já está lá na frente. O outro já estudou mais. O outro já tem um emprego. O outro já foi aprovado no concurso. O outro já tem casa própria. O outro já tem até um carro. O outro já tem família, né? E a gente olha para o outro, olha para o outro, olha para o outro. E cada coisinha no outro que a gente olha, a gente sente uma dor, a ansiedade se alimenta, a gente adoece e a gente se distancia de nós mesmos numa prática covarde de nos classificarmos como incompetentes, como incapazes. E alguns dizem, eu não sei o que acontece comigo, quero tanto, faço tanto, mas não consigo. E sofre duas vezes, porque o desejo não está sendo realizado ou satisfeito, e sofre a segunda vez por achar que o outro está feliz. E a vida do outro é mais fácil, privilegiada. Não sei por que eu sofro.
O outro não sofre, não deveria sofrer. Então, quando nos distanciamos de nós mesmos, nós tendemos a olhar o outro e a ter o outro como referência. E é uma covardia terrível isso que a gente faz com a gente mesmo. Porque nós somos criaturas do mesmo Criador, nós temos o nosso tempo, é o que a filosofia chama de idiorritilia. Nós temos o nosso ritmo, cada um de nós tem o nosso ritmo. Mas eu, com 27 anos de idade, já deveria ter informado. Não, não deveria não. Mas eu, com 30 anos, eu já deveria estar casado, já deveria ter. Não, não deveria não. Onde é que está escrito esses deveria todos? Que faz a gente sofrer? Não, não deveria não. Sabe o que é que nós deveríamos? Olhar para mim e nos respeitarmos. Esse é o meu tempo, esse é o meu momento. Não rolou ainda. E ponto. Não deu. Não é para mim. Cheguei até aqui e fiz o melhor que pude. E segui os meus propósitos. Seria bom se nós pudéssemos dizer isso. Mas a religião, a cultura, a sociedade, até mesmo a família, nos desvia, nos oferecem atalhos, né? Ou caminhos que deveríamos seguir para que sermos felizes. Mas só que todas essas instituições dizem os caminhos que deveríamos seguir para essa tal felicidade, mas esquece de um pequeno detalhe, de me perguntar qual é a minha escolha, qual o caminho me leva à minha felicidade, qual é a minha felicidade. É um detalhe que esquecem disso. E nos querem imprimir aquela felicidade massificada. Né? Aquela felicidade da ostentação, aquela felicidade do ter. O espírito não tolera isso, ele não suporta isso. O espírito, ele é puxado, ele é impelido por uma força divina, mas não é uma força divina de Deus para o espírito que o puxa. É a força que está dentro do espírito, que é parte do espírito, que é sangue do espírito, que é a energia do espírito. É nessa energia espiritual que é o espírito que está a vocação. E nós precisamos nos ouvir. Nos ouvir significa ouvir o espírito. Ouvir o espírito significa entender por que eu estou aqui, qual é a minha missão. E para realizar essa missão, qual é o meu propósito. E para realizar os meus propósitos, quais são os motivos. O que a vida significa para mim? O que a vida espera de mim? Sem neurose, sem provocar mais uma das tantas que já temos, porque somos neuróticos. Mas muito levemente, muito sutilmente, quando as coisas do mundo nos tentam e nos chegam, a gente precisa exercer a nossa autonomia e dizer, epa, 3 letrinhas, epa, deixa eu analisar isso aqui. É de Deus? É a primeira pergunta. É de Deus? A resposta for não, nem perde tempo buscando as demais. Né? Não, tem valor, tem propósito, agrega, me é útil, me toca. Eu acho que tem algum conteúdo aí. Talvez não de todo, mas uma parte. E aí eu bebo, eu provo, eu experimento. E sigo e vou seguindo, com muita tranquilidade, com muita serenidade. Eu digo aqui, uma professora que eu tenho um carinho imenso, ela deu risada um dia, porque eu digo, evoluir, crescer, transformar-se, tornar-se uma pessoa melhor, é muito simples. Basta apenas viver. Apenas viver. Sem teorizar a vida. Né? Sem buscar causa. Mas olhando para frente e aprendendo com as nossas vivências, com as situações pelas quais eu passo. E olhando para mim. Me socializando, porque somos seres gregários, me relacionando, constituindo relações, porque precisamos, tem
Algumas correntes, de uma forma equivocada, eu me permito, diz o outro não existe. É possível que alguém aqui já tenha ouvido isso. Ledo engano, o outro existe. O outro existe. E o outro é importante para mim, porque é no relacionamento com o outro que eu vejo o meu verdadeiro eu. Muitas vezes nós fazemos um uso, olha entre aspas aí, do outro de uma forma deturpada. Mas o outro me ajuda muito, mas ele não me ajuda apontando meus erros nem apontando minhas falhas às vezes, né? Mas assim, quando alguma coisa no outro me incomoda, me inquieta, eu tenho ali a oportunidade de sair da primeira posição para a última. Porque se eu olho o que me inquieta a partir do outro, não é o que o outro me faz, não. É aquilo que eu sinto na própria relação. E muitas vezes o outro nem sabe, eu nem deixo ele saber que alguma coisa nele me incomoda. Eu vou ficar com isso para mim e vou trabalhar isso em mim. A evolução passa por aí. Então eu preciso do outro para ser incomodado. Porque eu preciso projetar no outro e só assim é que eu enxergo aquilo que verdadeiramente é meu. Agora, na medida em que eu me levo adaptativamente para que o outro me aceite e eu me levo fragmentado, costurado, uma colcha de retalhos, com todos os pedacinhos que o outro vai gostar de ver em mim, eu me distancio de mim. Aí eu estou simplesmente querendo mesmo ser o primeiro. O primeiro na lista dele. O primeiro a ser convidado por ele para as confraternizações, para as baladas, né? O primeiro na lista de referência. Quando ele for falar de alguém, serei eu. É de mim que ele vai falar. Eu estou querendo ser o primeiro. Agora, eu sou o primeiro para o outro e o último para mim. Não me conheço. Eu verdadeiramente não me conheço. Eu aí já sofro, mas considero injustiça sofrer, quando na verdade eu precisaria somente sentir a dor e não sofrer, e além de não sofrer sentindo a dor, sorrir. Só é possível isso para quem se trabalha, para quem se conhece, para quem se afirma imperfeito, mas sabe das suas imperfeições. Pelo menos aquelas que nesse momento já chegaram à consciência, mas sabemos que temos um repositório muito profundo daqueles pontos que ainda precisamos trabalhar. Mas não é para agora. E também não vamos querer trabalhar tudo agora, né? É impossível sairmos daqui santificados. Eu não quero desestimular ninguém, né? Mas assim, também sou porta-voz, não sou eu que estou dizendo isso não. Mas nós não sairemos daqui santificados. Passaremos por outras e outras e outras encarnações. Então vamos deixar aqueles pouquinhos que a gente ainda não sabe, né? Aqueles pouquinhos que não nos chegam nos relacionamentos com o outro, para as próximas encarnações. Né? Não vamos querer fazer tudo, não. Últimos e primeiros, Joana pontua isso, exatamente isso. Aqueles que olham para fora e que se propõem, se determinam, investem energia psíquica para atender às expectativas de uma sociedade, de uma religiosidade, de uma cultura ou da própria família. Aquele que se deixa sair de si. Esses são os primeiros. Eu digo sim para tudo e para todos, porque preciso ser aceito, validado, preciso ser pertencente a esse grupo social. Eu não posso, de forma nenhuma, arriscar as minhas relações. E se eu for eu mesmo, eu estarei colocando em risco os meus relacionamentos. Porque se eu for eu mesmo, o outro não vai me aceitar. Eu preciso fazer um parêntese, que assim, muitas vezes, até para quando a gente vai nos conhecendo, a gente vai percebendo que nós somos realmente intoleráveis, né? E a gente valoriza muito mais as pessoas que dizem nos amar e que nos amam
Porque para me amar, meu Deus, que esforço essa pessoa faz, né? Quando a gente vai se conhecendo. Porque tem esse risco, quando a gente trabalha o autoconhecimento, a gente vai vendo coisas que o ego não deixa a gente ver com facilidade, não. Porque para o ego, nós somos perfeitos. Para o ego, nós temos que ser os primeiros. O ego infantil, lá na frente, esse ego, ele vai ficando adulto, robusto, amadurecido. Ele já não agirá dessa forma. Mas agora, ele quer mesmo que a gente seja o primeiro. Que negócio de último? O ego não quer que a gente seja o último, não. Entende? O último, trazido por Jesus e enfatizado pela veneranda, é aquele que não quer nada disso. Ou que, pelo menos, isso não é o primeiro propósito, o primeiro passo. Não requer a totalidade da energia psíquica para essas coisas do mundo. Uma parte vai para essas coisas do mundo porque vai mesmo, não vamos negar isso, não. E não é o momento de nos levarmos totalmente, ficarmos chatos, e isso não é evolução, porque seria uma força muito grande. Mas nós precisamos, olha só, do equilíbrio, do trânsito entre os polos, entre essas polaridades. Os primeiros, aqueles egóicos, que querem ter a qualquer preço, que simplesmente fazem tudo para se aceitar. Os últimos, aqueles que olham uma perspectiva temporal prolongada da imortalidade, as coisas do espírito. Aquele que diz assim, não pode ser só isso. Tem que ter alguma coisa para além disso. Um universo tão grande, tão extenso, tantos planetas, tantos mundos, tantas histórias, e a humanidade ainda descobre coisas. Meu Deus, nós não sabemos tudo sequer de nós mesmos. Tem que ter alguma coisa para além disso. Esses são os últimos. Os últimos. Aqueles que não têm nenhuma pretensão de se mostrar, de chegar, de competir, de empurrar para trás alguém para ocupar esse lugar de primeiro. Não. É aquele que tem a certeza que, mesmo estando em último, o Criador está olhando, ele está sendo assistido. É aquele que sorri porque tem fé, e tem uma fé indubitável. O Daniel traz aqui, poderíamos considerar os primeiros na escala espiritual, sendo os primeiros na escala espiritual. O que independe ao espírito reencarnado está nessa ou naquela escala social entre os últimos. Poderíamos considerar os primeiros na escala espiritual, sendo os primeiros, tem uma repetição, não consegui entender, no que independe ao espírito reencarnado está nessa ou naquela escala social entre os últimos. Então vejam, se eu entendi, observe, Daniel, nós vivemos mesmo nessa polaridade. Nós somos últimos e primeiros. No nosso cotidiano, no nosso dia a dia, em alguns momentos nós somos os primeiros, em alguns momentos nós somos os últimos. Nós não podemos esquecer, desprezar, desconsiderar a socialização, o social, as mídias, aquilo que me coloca em contato com. Eu não posso transformar nisso numa neurose, numa ficção. Eu preciso selecionar, criticar aquilo que me chega. Eu acesso os canais, mas nem tudo eu incorporo. Nada me tomba, absolutamente nada me tomba. Se quiserem curtir, que curtam. Se não curtirem, não curtiram. Cada um tem o direito de se expressar como quiser. Agora, a expressão do outro não pode me tombar, não pode me provocar. Então eu preciso seguir o meu caminho sabendo que tem uma ordem muito superior a essas coisas mesquinhas, pequenas. Então eu transito entre os últimos e os primeiros. Eu olho para as questões sociais, eu olho para as situações
que me convocam, que são tentadoras, mas eu posso dizer sim, eu posso dizer não. Eu olho, mergulho no mundo, mergulho no social, no coletivo, porque para evoluirmos precisamos disso, mas eu chego a esse coletivo seguro de mim, criticando. Muitas vezes transgredindo o padrão estabelecido. Eu posso fazer isso. Autonomia, que é o momento em que nós chegamos, vamos lá, anomia, o bebezinho não tem regra nenhuma, depende da mãe, né? Aí vai nas fases do desenvolvimento humano, passa pela heteronomia. Ele já tem um grau de independência, mas também deve obediência e precisa ainda muito de que façam por ele algumas coisas, né? Até chegar na autonomia. Bom, agora sou eu comigo mesmo, ninguém mais me diz o que fazer. Então, se chegamos nessa autonomia, eu preciso ir para as questões da sociedade, eu preciso estar no mundo do jeito que ele é, mas criticando, selecionando, escolhendo. Não simplesmente passivamente dizendo sim a todos os chamados, dizendo sim a todos os valores estabelecidos como norma, como padrão que eu deveria aceitar se quisesse pertencer. Não, não. Eu preciso ir para a sociedade, eu vou para o coletivo, mas olhando para a minha alma, para o meu espírito. Agrega, agrega, estou dentro. Não agrega, estou fora. Agrega, estou dentro, não agrega, estou fora. Né? É simples assim. É lógico que a gente está reduzindo aqui um pouquinho para fins pedagógicos, né? Mas últimos e primeiros, vamos atentar para isso. O quanto de energia psíquica que eu destino para aquilo que está fora. O quanto do meu tempo está na busca do que está fora. O quanto sofro com as coisas que estão fora. E os últimos precisam olhar para si. Esses que se introspectam, eles caminham talvez mais lentamente nesse processo, mas com uma qualidade infinitamente superior. Porque o propósito de estarmos aqui é transformação do espírito, e não da nossa conta bancária, e não da nossa renda, do nosso salário. Precisamos disso. Mas não é primário isso. E lembremos-nos sempre, aqueles que mergulham nessa competitividade, que sofrem e adoecem, alimentam sua ansiedade, dão causa para depressão, se sentem preteridos, não aceitos, se sentem injustiçados porque não conseguem e tendo o outro como referência das conquistas, meu Deus, não precisam disso. Porque não sou eu que estou dizendo, não. Jesus disse, né? Que olha os lírios do campo, olha os pássaros. Sois vós inferior aos lírios e aos pássaros? Então, assim, somos assistidos, nós estamos aqui para evoluir. Nós estamos aqui para nos transformarmos e estamos amparados. Robson, quando é que essa competição e ambição são sadias? Aquelas que nos ajudam a crescer, aquelas que não produzem sobras, aquelas que as sobras não me fazem fazer o mal ou deixar de fazer o bem. Aquele crescimento que eu cresço, mas o meu coração também cresce. O crescimento de entender que preciso das coisas materiais, mas a minha sensibilidade não pode se apagar. Eu tenho a sensibilidade, mas não posso fazer da minha sensibilidade uma causa do sofrimento. Eu preciso me indignar com aquilo que me chega, mas não necessariamente sofrer. Até porque se eu estiver sofrendo, eu não ajudo o outro. Mas se eu me indignar, eu me rebelo, me sacudo e me lanço em direção àquele que precisa de ajuda. A ambição natural, aquela que o próprio self já se incumbe de nos puxar para frente. Porque nós temos uma dificuldade muito grande de fazer o mal. Por quê? Porque nós somos a essência divina.
O nosso construto é para o bem, é para a evolução, é para a transformação. Por isso precisamos ter compreensão e paciência com a gente mesmo. O outro nunca é referência para nada, absolutamente para nada. O outro é um espírito que tem uma história, que está num determinado grau evolutivo, que teve uma sucessão de famílias, é resultado de todas as criações, 500 criações que tiveram, né? Experiências totalmente diferentes da nossa. Agora, a gente fica querendo ser o primeiro e olhando as conquistas do outro e tendo as conquistas do outro como parâmetro, isso não é uma ambição saudável. Isso aí é alimentar a incompetência e a incapacidade covardemente, porque não somos incompetentes e não somos incapazes. Nós precisamos olhar para nós. A nossa referência é o nosso bem-estar. E o meu bem-estar passa pelas satisfações das necessidades, mas também passa pela paz de espírito. Entende? Então essa é a ambição boa. É aquela ambição que me impulsiona para o autodesenvolvimento, né? Para desenvolver o humano. É aquela ambição que me leva à humanização e não à materialização. Porque na medida em que eu olho para o outro e tenho o outro como referência, eu desconsidero a minha existência, as minhas obras, a minha caminhada, o meu propósito, a minha missão. Entende? Então, eu espero que tenha ficado uma sementinha no coração de cada um. Quando eu comecei a cuidar melhor de mim, da minha espiritualidade, me deu uma sensação social que estou no fim. Me desloquei de meu antigo ambiente. Porém, a vida ficou mais leve, menos tensa, mais prazerosa, mais próxima do divino. É isso que Deus quer de nós, leveza, suavidade. Mas só pode ter isso quem confia, quem acredita, né? Se a gente compete sem ter a ideia de uma ordem superior, de um propósito maior, meu Deus, não tem leveza, não tem adoecimento. Porque o prazer em encontrar conosco mesmo apresenta-se em tempos diferentes para cada indivíduo e para alguns nem sequer chega. Somos diferentes, o Dimas está certíssimo nesse comentário. A Daniela traz um comentário. Tem pessoas e coisas que não valem a pena o nosso desgaste de energia. Não é questão de valer, né? E não é a pessoa e a coisa que não vale. É o meu desgaste. Mas eu preciso compreender esse que antes eu dizia que não valia a pena. Todo ser humano vale a minha atenção, o meu respeito, o meu cuidado. Todos, e principalmente esses que a gente inicialmente diz que não vale a pena. Talvez esses sejam os mais necessitados e que me encontram capacitado para ajudá-lo de alguma forma, até mesmo com a minha presença, numa escuta silenciosa daquilo que ele quer descarregar. Que seja comigo, venha, descarregue, bote para fora, vai se sentir mais leve. Entende? Então, assim, todo ser humano vale a pena. Que fique uma sementinha no coração de cada um, que Jesus se incumba de regar, para que ela venha dar bons frutos. Fiquem com Deus.